identificando, né, a origem das vozes. Yes. Vamos lá. Segunda parte da mensagem, sim ou não? Amém, 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 amém. Segunda parte da mensagem aí na live. Pega lapiseira e caderno. Estamos a falar sobre, como eu já disse, tem livro do pastor, graças a Deus, depois de muito, do pastor chorar muito, montando lá. Então, no final, se você quiser adquirir o livro do pastor, está aí no final. Fique à vontade, é uma bênção. Queremos ter essa cultura aqui. Temos gente que aqui também estão a escrever aqui na igreja. Uau, vamos aplaudir. Está claro, a nossa igreja é uma igreja voltada ao conhecimento da verdade de Deus, da palavra de Deus. Está claro isso, não há dúvida. Estamos a falar sobre identificando a voz que fala ao nosso coração. Inclusive, como o pastor disse, é um dos capítulos do nosso livro, do nosso próximo livro, que é Intimidade com Deus, mais relacionamento e menos religiosidade. Aleluia, amém. Então, um dos capítulos que nós temos é sobre identificar a voz que fala ao nosso coração. Não é possível você ter um relacionamento com Deus sem você dominar a voz de Deus ou a voz que fala ao seu coração. Na verdade, o maior desafio dos cristãos não tem a ver com destruir demônios, mas tem a ver com ouvir a voz de Deus. Diga-me comigo. O maior desafio dos cristãos não tem a ver com Satanás. Quem já fez a escola, inclusive é um ponto que nós estamos a bater muito na escola, não é a presença dos demônios, mas é a ausência de Deus. Demônios são apenas efeitos colaterais. Se você ouvisse atentamente, como diz Deuteronômio, se atentamente ouvires a minha voz, serás abençoado. Então nunca foi em relação a Satanás, sempre foi em relação a Deus. As pessoas, a igreja, principalmente nós, embora pentecostais, estamos mais focados em matar os demônios do que em ouvir a voz de Deus. Conseguimos fazer 70 dias de... Vocês que fazem essas coisas, 70 dias de batalha. Aquilo é batalhar mesmo. Mas se assentar e aquietar o coração para ver a voz de Deus, não consegue. Níveis. Como você vai batalhar se você não ouvir de Deus as estratégias? Aqui vem a escola, também já falei sobre isso. Deus chamou José e disse: José, todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou te dar como herança. Ninguém irá te resistir. Assim como fui com Moisés, também serei contigo. Você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi dar aos seus pais. A terra dos heveus, dos heteus, dos jebuseus, dos cananeus. Era uma terra que tinha bastante desafio, bastante guerra, lutas exaustas realmente. But the Bible says, tão somente seja forte e corajoso para destruir os demônios. Meditar. O capítulo sobre meditação do livro é toda a escola que nós temos sobre intimidade.
Mas tão somente seja corajoso. Ler a Bíblia tem que ter coragem. Você pode ficar mesmo 3 meses sem ler a Bíblia, porque estão a te resistir. Você pode ficar mesmo 1 ano, nunca só se aquietar para ouvir a voz de Deus. É difícil. Eu passo por isso também. Seja forte, madura, para em meio a tantas ocupações se aquietar e ouvir a voz de Deus. A nossa maior arma é o se aquietar em Deus. No se aquietar, você fica ansioso. No se aquietar, Deus tira o teu controle. Esperar em Deus, mediante a sua voz. Isso é coisa para mais velhos, não é para criança isso. Então o problema nunca foi as batalhas. Essa parte, já aguentamos todo o livro. Os maiores gigantes, vai ter isso no livro, aliás, está no livro. Os maiores gigantes não estão fora, estão dentro de nós. As maiores conquistas não estão fora, estão dentro. Conquistar o campo de estabilizar a ansiedade. Amém. Você pode subir o Everest 1000 vezes, mas para subir a montanha da ansiedade, estabilizar ela, só podemos com a voz de Deus. Você pode subir qualquer montanha, aqui do Ambo, como que chama? A do Ambo. Morro do Moco. Vai subir o Morro do Moco, mas 100 vezes. Mas subir o morro da obediência é um checkmate. Há pessoas, há líderes que são craques em lidar com gestão de igreja, pastorear, pregar. O pregador da Angola, o número 1 da Angola. Palma para vocês. Quero ver você aquietar. Quero ver o estar a sós com Deus. Grande livro isso aqui, grande livro. Grande livro isso aqui. Nem minha mulher que convive comigo, quando está me vendo a escrever, fala assim: irmão, você tipo, quando eu vou aí a escrever, tipo, não é você. Fala, realmente, não sou eu mesmo. Uma graça vem. E eu sou o primeiro a ser afetado com isso. Eu tô mal. Quanto mais vou para Deus, mais vejo a minha condição fraca. Há dias estava no quarto de oração e Deus me visitou e disse: Nésio, não tem a ver quando você ora muito para ir pregar, orando ou não orando. As pequenas coisas que eu mais valorizo, você nem percebe. Há dias vi um vídeo que falou assim: sucesso não é quando você conquistou lá o diploma. Isso não é sucesso. Sucesso é quando você, naquele dia, não tinha 1000 kwanza para pagar táxi. Você decidiu ir a pé, porque não podia faltar. Isso é sucesso. Sucesso é quando te aconteceu aquela situação, você mesmo assim decidiu fazer. Isso é sucesso. Normalmente os caminhos do sucesso não são visíveis, eles são escondidos. A vida com Deus é a mesma coisa. Ela não é visível, ela é escondida. Os caminhos da voz de Deus são escondidos, mas os frutos vão aparecer.
esse capítulo de discernindo a voz que fala no nosso coração é um guia mestre para você solidificar a tua comunhão com Deus. Eu realmente estou a te dar riquezas nessa manhã. Semana passada falamos sobre a voz de quem? Quantas vozes falam conosco? 3. Primeira voz, a voz de Deus. Falamos na semana passada, amém? Nós lemos o livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 10, e vimos que Deus chamava o menino Samuel, mas ele não sabia ouvir. Até ouvia a voz, mas não sabia que discernir. Uau! Você até ouve Deus, mas você não consegue discernir se é voz dele ou não é voz dele. Por isso que eu te ensinei sobre alguns sinais para identificar se é Deus que está falando ou não. Então já vimos isso, o pastor não vai voltar mais. Inclusive eu falei assim: o que podemos achar sobre o caso de Samuel? O que nós aprendemos com Samuel? Inclusive nós aprendemos que se nós não desistirmos, seremos aperfeiçoados na voz de Deus. Quer dizer que a voz de Deus em ti se aperfeiçoa. Você melhora a ouvir a voz de Deus. Um menino não vai ter condição suficiente. Alguém que está a começar não tem essa condição. A introdução do livro eu falo sobre o porquê que eu estou a escrever esse livro. Porque também aconteceu comigo no início da caminhada. Missão que eu tenho que ter intimidade com Deus. Aquilo foi frustrante para mim. O que é intimidade com Deus? Eu não sei o que é isso. Então você vai melhorando, você vai crescendo nisso. E é muito importante você desejar crescer no relacionamento com Deus. Você começa pequeno, mas tem que desejar crescer. The Bible says Enoque andou com Deus, mas na verdade lá no original é Enoque aprendeu a andar com Deus e Deus o tomou para si. Você não vai estar pronto no início, você ainda não está pronto. Você vai aprendendo, você cresce nisso. Se você não desistir, Deus falará claramente com você. A voz de Deus será como a voz de muitas águas. Essa é a direção de Deus para mim, para minha família, para os meus negócios. Deus está mandando ir para esse caminho. Amanhã você precisa dar uma resposta e hoje à noite eu vou descansar, Deus amanhã vai fazer. Isso é aprender a ouvir a voz de Deus. Se você não desistir, você saberá exatamente o que Deus está te pedindo. Exatamente. Nem sempre o que você está a fazer Deus te pediu. Mas quando você cresce na voz de Deus, você aprende a não errar mais nisso. Eu já errei muito. Aqui mesmo na igreja já errei muito. Dei lugares em pessoas que não era para dar lugar. Coloquei a mão onde não tinha que colocar a mão. Porque eu tinha... Quer dizer, eu fui aprendendo. Agora estou mais perto. Você vai amadurecendo na voz de Deus. Diga-me comigo. Yes. E isso em todos os aspectos da nossa dinâmica espiritual. Diga-me comigo. Vimos os sinais da voz de Deus. E hoje queremos falar sobre a voz do nosso... Fala a voz do nosso eu. Fala a minha voz. A minha voz. Escreve. A voz, que é a segunda voz, a primeira voz é a voz de Deus. E o que eu não falei semana passada é que a voz de Deus ela é completa. Diga assim, a voz de Deus é completa. A voz de Deus não é limitada a nenhuma. Ela é uma voz que tem o poder de fazer tudo. Amém? Segunda voz, a voz do nosso
eu, ou a voz, a nossa voz. Escreve assim. A segunda voz que fala no nosso coração é a voz do nosso eu, é a voz das nossas vontades. Escreva vontade. Então a segunda voz que fala conosco é a voz do próprio homem, é a voz do próprio indivíduo, é a voz da alma. É a voz do livre-arbítrio. Voz da responsabilidade. A segunda voz que você também, não sei se está acostumado, mas ela fala sempre com você, é a tua própria voz. The Bible says no início, Deus falou consigo mesmo. Nós podemos falar conosco mesmo. Não é à toa que você vê alguém namorar. Não. Nem sempre quem está falando assim está maluco. Nem sempre. Eu falo muito comigo mesmo. Eu tinha um amigo meu, Rubem, você já conheceu. Aquele te confundia. Ora, mas está maluco ou não, meu Deus? A fonte dele falar com ele mesmo é fenomenal. Não, mesmo que ele está falando, também está gesticular. Não, como é? Falou, mas pronto. Mas muitos são mais tranquilos. Está a falar com ele mesmo, está a negociar com ele mesmo. A pessoa que está aqui, a moça está aqui, passou no gabinete da colega, viu lá um perfume. Roubo ou não roubo? Roubo ou não roubo? Roubo ou não roubo? Está a falar com ela mesmo. Não é o diabo aí. Roubo ou não roubo? Mas também se eu roubar. Não, realmente, não tenho que roubar, né? Sim. Não, mas também se eu roubar, não. Altas reuniões com ela mesmo. Nós podemos falar conosco mesmos. Não tenha preocupação com isso. Porque há uma voz do nosso eu. É a voz da vontade, é a voz do livre-arbítrio, da escolha. É a voz da responsabilidade. Abra comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Por que é a voz da responsabilidade? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus no aspecto moral. Escuta, quando a Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança, não está falando corpórea. Até porque, por exemplo, a Apocalipse vai dizer que Deus tem 7 olhos, você só tem 2. Então já não é igual, não é semelhante. Entende? Então, não está falando no aspecto físico ou corporal. Nós somos semelhantes, nós somos a imagem de Deus e semelhança a Ele no aspecto moral. Deus é uma pessoa muito correta e nós podemos ser corretos ou não. Então há uma semelhança ali, há uma imagem da pureza, tudo que é bom, tudo que é moral, Deus colocou em nós também. Então nós somos a imagem e semelhança dele nesse aspecto. Diga-me comigo. Yes. Então, a voz que nós temos, eu estou a começar mesmo no conceito para te ajudar. Gênesis 1, 26. Como é que diz lá? Rapidamente. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele.
sobre... Então, aqui fala sobre governo, fazer as coisas. Assim como Deus governa todo o universo, Deus quer que você governe algumas coisas interiores dentro de você. Quando você consegue dominar coisas interiores, você fatalmente vai dominar as coisas exteriores. Deus soube encaixar as coisas. Então, a voz do nosso eu, de forma conceitual, é a voz das nossas vontades. E vontade não está fora, está onde? É uma voz. A vontade é uma voz. É um senso. É uma consciência. O livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Escuta. Isso é legítimo. Isso é importante. Porque é isso que faz Deus ser Deus. Oh, você não está a entender isso. Por que, pastor, Deus não nos fez então sem vontade, sem essa nossa voz? Porque isso anularia a natureza do caráter de Deus. Deus não pode se contradizer. E é uma coisa em Deus que Ele vai dar, é a liberdade. Por isso Deus é diferente do diabo. O diabo oprime, mas Deus te deixa livre. Você é um ser livre. Deus não aprisiona ninguém. Queres pecar? Vai pecar. Ninguém vai te pegar nas mãos, porque você é um ser existente. E Deus não pode ir contra essa natureza. Almighty God! Somos seres livres na natureza. Até para escolher não andar com Deus. Ele te dá essa liberdade. Então, para isso funcionar, você tem que ter uma identidade própria. Deus se relaciona com seres que têm uma identidade própria. Têm vontade, têm decisões. Nós não adoramos a Deus porque nos obrigam a adorar a Deus. Adoramos porque temos prazer de fazer isso. Então, a nossa voz é legítima, porque é isso que sustenta a natureza de Deus. Deus conversa com os arcanjos, com os querubins, com os anjos e também com os homens, sempre preservando as suas vontades. Depois que a terça parte dos anjos caíram porque por mais que o Lúcifer influenciou, mas eles escolheram cair. Não existe nenhum ser invisível ou visível que não tem escolha. Não existe. Todo ser tem escolha. E depois dessa tragédia que aconteceu no céu, uma terça parte, olha, não brinca, é muito ser que caiu. E esses demônios que eram anjos, ao pousarem nessa abençoada geografia, mas também Deus vai ter lugar para lhes mandar Marte, aonde mais? Júpiter, vão lá, vamos já mandar na terra mesmo já. Deus também nada. Nessa parte, quando eu for no céu, falou, pai, nem por mal, vamos só conversar. Demônios estão nos fatigando muito, Deus. Escuta. Mas quando houve essa tragédia, dessa parte caiu, ficou quantas partes? Não, 2/3. Os 2/3 que ficaram, eles decidiram, nunca mais vamos fazer isso. Os anjos que ficaram lá, eles escolheram ser leal a Deus. Esse é um mecanismo perigoso, mas Deus prefere que até você lhe deixa por escolha. Se Ele nos obrigasse, não seria Deus. Oh my God.
É por isso que Ele é Deus. Deus é incrível. Deus é incrível. Deus é incrível. Quando você domina, você é fraco. Por isso que os ditadores são fracos. Eles escondem uma fraqueza. Não deixa a pessoa livre. Yes. Deus não é fraco. Falta à vontade. Eu tenho um propósito para com você, mas você pode escolher o que você quer fazer. Se for no meu plano, vai ser assim, 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 assim. Mas você é livre para fazer o que você quer.